Olá, eu sou o Lucas Machado, filósofo que ri, e esse é o Filosofia na Rede. Hoje, pela primeira vez, vocês provavelmente vão ver eu olhando mais para a câmera, porque eu finalmente estou usando a câmera da frente do celular, me adaptando a essa nova estrutura aí, conforme eu vou me tornando um melhor criador de conteúdo, I guess. Mas vamos ver no que dá, né? Hoje eu estava pensando um pouco sobre como justamente essa experiência de fazer o Filosofia na Rede é uma das maneiras pelas quais eu tô me dando conta de novo do quanto é importante para mim um tempo sem fazer nada, né? Um tempo em que eu possa ficar simplesmente deitado na rede, sem nenhum objetivo específico, sem ter nada específico em mente e, na verdade, em certo sentido, até com o propósito de esvaziá-la mesmo, né? E isso, antes desse período de pandemia, era uma coisa que eu fazia muito, muito mesmo. Eu consumia uma boa parte do meu tempo fazendo isso. Aliás, acho que vale a pena falar, as pessoas muitas vezes tiveram uma imagem minha, durante essa minha vida acadêmica, né, de alguém que trabalha muito, 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 que está sempre trabalhando, está sempre fazendo alguma coisa. Então, provavelmente as pessoas imaginavam o meu dia como sendo um dia muito cheio, né? Um dia em que eu estava a hora toda ocupado com alguma coisa. E, na verdade, não é bem assim. Na verdade, isso que é o engraçado, em certo sentido, né? E que eu só fui perceber melhor justamente quando acabou o meu doutorado, para mim sempre foi fundamental, até para eu conseguir fazer a quantidade de coisas diferentes que eu fazia, que de fato eu fazia, né? Fazia muitas atividades diferentes, então, de estar traduzindo, organizar um evento, escrever um artigo, aí ainda estudar alguma coisa para o meu doutorado, combinar uma palestra com outra pessoa, fazer um grupo de estudos, etc, etc. Então tinha muitos projetos, né? E fazia muitas coisas simultaneamente, mas ao mesmo tempo, e talvez isso fosse uma coisa que as pessoas não se davam conta muito, diariamente eu gastava um tempo muito pequeno com cada um desses projetos, né? Eu fazia vários projetos diferentes, mas o tempo que eu dedicava a cada um deles era pequeno. De modo que, se eu for ser bem sincero, para a maior parte dos meus dias, com exceção, é claro, de dias em que eu tinha que, por exemplo, que preparar uma apresentação para um evento, ou mesmo estava organizando um evento, ou tinha que escrever um resumo para um congresso, né? Ou qualquer coisa, escrever um texto didático para uma editora, qualquer coisa que fosse mais pontual, tivesse um prazo mais bem delimitado, fazia com que eu, né, acabasse tendo dias de um trabalho bem maior, e, na verdade bem mais intenso. Mas, no geral, se eu trabalhava 4 horas por dia na minha rotina diária, isso era muito. E uma boa parte do resto do meu dia eu meio que dedicava a não fazer nada, e uma boa parte desse tempo não fazendo nada era gasto na rede. Outra parte geralmente era gasto jogando. E para mim era sempre uma coisa que eu sentia muita necessidade, até para depois eu poder trabalhar dentro desse tempo em que eu trabalhava, num ritmo muito intenso de fato, né, e muito concentrado. E eu sempre senti com muita clareza que eu precisava disso, ao mesmo tempo em que eu não tinha tido a oportunidade de ver como seria se eu não tivesse esse tempo, né? Pois bem, acaba o doutorado, acaba a bolsa, eu tenho que buscar trabalho, fazer 300 coisas diferentes, e aí efetivamente esse tempo se esvai. E aí eu me vejo de fato efetivamente trabalhando a maior parte do dia, como as pessoas imaginavam que eu fazia antes, né? E uma das coisas fundamentais que eu percebi é como, em parte, isso estava me deixando mais burro. Eu estava me sentindo mais estúpido mesmo, né? E
realmente é muito difícil para mim não associar isso com a falta dessa possibilidade de esvaziar a mente, né? O quanto isso é importante para que a gente possa depois realmente pensar, se concentrar em alguma coisa, né? Realmente dedicar, dar a nossa atenção a algo. Porque se a gente está sempre fazendo muita coisa e não tem nenhum momento de pausa, a consequência disso é que a nossa atenção fica muito dispersa, né? A gente está sempre com muita informação na cabeça e está sempre só se concentrando naquilo que tem que fazer imediatamente, e uma coisa atrás da outra, e fazer do jeito que a gente já sabe fazer, porque não tem tempo muito para pensar de fazer de uma maneira diferente. Então a gente acaba entrando no automático, eu diria, né? A gente acaba fazendo as coisas de uma maneira mecânica e menos pensando sobre elas e mais simplesmente fazendo as coisas do jeito que a gente está acostumado a fazer, porque a gente tem que fazer daquele jeito, e porque nós nos acostumamos a fazer daquele jeito, mas sem realmente tentar entender aquilo que a gente está fazendo e pensar de alguma maneira diferente sobre isso, né? Pensar exige tempo, e mais do que exigir tempo, exige concentração. E para que a gente possa ter concentração, é preciso, primeiramente, que a gente esvazie a nossa mente. Para a gente poder pensar concentradamente em algo, é primeiro preciso que a gente seja capaz de esvaziar a nossa cabeça de todo o resto, né? E eu percebi o quanto esse era um exercício fundamental para mim, então, esse exercício de ficar na rede, né? Porque é esse momento em que justamente eu me liberto. Eu me liberto de ter que ficar vinculado a pensar sobre qualquer coisa específica, e por isso eu posso refletir livremente, eu posso parar de fato para processar, inclusive, tudo aquilo pelo qual eu passei durante o dia, ou que eu estava pensando no outro dia, ou as coisas que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo daquele jeito. É realmente um momento de processar essas coisas e com isso mesmo e por isso mesmo permitir que essas coisas saiam da sua cabeça e deem espaço para que você possa pensar sobre outras coisas também, né? Então esse acaba sendo um dos meus momentos mais reflexivos, na verdade, um dos momentos em que e eu sei que pode parecer estranho falar um pouco assim, né? Mas em que ao mesmo tempo em que eu estou tentando não pensar em nada, o próprio fato de eu estar me libertando da coerção de ter que pensar em alguma coisa imediata é o que me permite realmente simplesmente deixar o pensamento fluir livremente para que eu me aprofunde sobre algum assunto, sobre alguma coisa que me vem à cabeça, né? E que essas coisas possam ser pensadas, refletidas, sem a pressa, sem a correria, sem a angústia da rotina acelerada do trabalho, né? E de você não poder dar o tempo das coisas às próprias coisas, né? Dar o tempo para que se pense a coisa da maneira que ela exige de você que ela seja pensada, e não só o tempo que você delimita para ela porque logo você tem algum compromisso, né? Então, eu diria mesmo que esse exercício de poder esvaziar a mente é fundamental para mim, e por isso que quando eu falo de filosofia na rede, isso não é só uma brincadeira em certo sentido, né? É de fato uma maneira, é uma parte fundamental de como eu compreendo a minha própria maneira de fazer filosofia, da própria possibilidade de eu fazer filosofia ao meu modo, né? Que é uma certa possibilidade de você esvaziar a sua mente, se afastar de tudo, e por isso mesmo estar aberto a refletir sobre outras coisas e refletir sobre essas coisas de uma perspectiva nova, né? De uma perspectiva que não está limitada àquilo que interessa a sua rotina diária, ao seu trabalho, mas realmente simplesmente você ter a possibilidade de sair disso para pensar de outra maneira, e realmente não se prender a nenhum hábito seu de pensamento, né? As coisas que você costuma geralmente pensar,
porque você não está tornando essas coisas um hábito ao qual você se prende, né? Então eu acho que isso é uma parte fundamental do que faz com que eu mantenha meu interesse aberto para vários assuntos diferentes, não apenas dentro da filosofia, mas também fora dela, né? Porque isso faz com que eu não fique nesse costume de ficar só pensando também sempre só sobre a mesma coisa, sobre o mesmo filósofo ou sobre o mesmo assunto. Inclusive, isso também é uma boa parte da razão pela qual eu nunca me permiti no doutorado ficar só trabalhando diariamente, toda hora no meu doutorado, porque eu não queria bitolar meu pensamento. Eu sempre quis manter essa possibilidade de poder conseguir pensar de outra maneira, estar aberto a poder pensar de outra maneira e compreender alguma coisa nova com a qual eu ainda não tinha familiaridade. E para isso é muito importante a gente poder se afastar das coisas que a gente faz no cotidiano, né? Portanto, também da nossa maneira de pensar no cotidiano. Ou daquilo que a gente, em um momento, está mais focado no nosso cotidiano, né? Para que isso não nos prenda a uma única maneira de pensar, a um único objeto, e não faça com que a gente compreenda tudo a partir dessa perspectiva que é daquilo que a gente faz e de como a gente pensa dentro desse contexto que a gente está inserido, né? Mas que a gente possa de fato estar aberto a pensar de outras formas, a se inserir em outros contextos, a abrir novos mundos, né? E para isso, uma certa metodologia da rede, digamos, eu acho que é fundamental. Bom, mas é isso que eu queria falar para vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse Filosofia na Rede, o primeiro em que eu estou olhando mais para a câmera mesmo, porque agora ela está voltada para mim, eu não posso me ver na própria tela e acho que isso é importante, acho que até vale um outro Filosofia na Rede, porque é tão importante a gente não ficar olhando narcisisticamente para a nossa própria imagem enquanto a gente grava, né? Mas para esse aqui é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.